Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, né? Professor Samarques aqui mais uma vez produzindo mais um material aqui para vocês, para mantê-los esclarecido, atualizado exatamente sobre esses assuntos que têm ameaçado tanto o mundo, deixando o mundo todo apreensivo sobre o que anda acontecendo pelo mundo. Pessoal, apesar de eu ser absolutamente admirador de muitos comentaristas, jornalistas, diga-se de passagem, desses grandes canais brasileiros a respeito da sequestro, é isso? Do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas realmente eu como professor de história e advogado que sou, e também eu sou policial civil aposentado, 30 anos de profissão que eu passei dentro, trabalhando tanto tempo com história geral. Pessoal, sinceramente, não dá para explicar como imaginar que esse sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não teve definitivamente traição. Como é que não teve traição em relação a que levou ao sequestro por parte dos Estados Unidos do presidente Nicolás Maduro? Aqui não se trata de uma postura de querer defender que Nicolás Maduro não era um ditador. Não estou que ninguém procura defender essa tese. Em primeiro lugar, é o crime lógico, cristalino contra o direito internacional, de não respeito à soberania nacional, um presidente sequestrando o presidente, que apesar de aparentemente não estar legitimado com uma eleição transparente eleitoral para a presidência da República, como foi Nicolás Maduro, que inclusive o presidente Lula procurou intermediar o fim das sanções norte-americanas, né, que a gente acha também um grande absurdo. Como é que pode um país unilateralmente aplicar sanções econômicas se só quem tem o poder da questão do princípio da segurança coletiva pós Segunda Grande Guerra Mundial e até a atualidade é a ONU? Quer dizer, os Estados Unidos e a sua patota de países da Europa Ocidental aplicam sanções de maneira unilateral contra todos aqueles países que não rezam a cartilha deles, do capitalismo, e, consequentemente, esses países são sufocados economicamente como forma de jogar as populações desses países contra os seus respectivos governos. Portanto, é um absurdo, mas não dá para entender, evidentemente, que a CIA, Central de Inteligência Norte-Americana, e com certeza o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, por trás também desse golpe contra o governo da Venezuela, consequente sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não tenha tido ampla participação na forma de traição de gente do próprio governo de Nicolás Maduro. Dá para perceber que entre os muitos mortos, em torno de 80, pelo menos 32 eram cubanos. Significa dizer que o presidente Nicolás Maduro não tinha coragem de colocar a sua segurança pessoal, a segurança presidencial, nas mãos das suas próprias forças policiais, das suas forças militares. Com certeza, imaginando uma questão de possível traição. Mas não tem lógica ele não ter sido traído por gente muito perto dele. Inclusive, entre as forças da Venezuela, como o próprio presidente Nicolás Maduro divulgou, ele possuía pelo menos 5 mil mísseis Igla-S russo, que são exatamente portáteis, aquele que parece lançador de foguete, né? Que coloca sobre os ombros, que aquilo ali não teria como ser vitimado por uma guerra cibernética, como grandes nomes do jornalismo brasileiro têm defendido. Que, na verdade, o S-300 da Rússia fora neutralizado pela guerra cibernética dos Estados Unidos, e por isso não houve uma reação a contento contra esse ataque norte-americano da Força Delta. Cadê os mísseis Igla, né? Não são foguetes, são mísseis, porque eles têm precisão. O foguete ele não tem precisão, mas os Igla-S, eles têm precisão de tecnologia russa. E o próprio sistema S-300 é de altíssima tecnologia e que dificilmente a guerra cibernética norte-americana seria capaz de freá-los. E, inclusive, se diga-se de passagem, que a Força Delta sabia com exatidão o espaço que Nicolás Maduro e sua esposa
tinham como casa-mata, como força, como residência reforçada. Então ele sabia em detalhe, tanto que eles fizeram uma simulação de treinamento em território norte-americano, exatamente do espaço que todos, aliás, que gente de seu ciclo íntimo das suas forças de segurança e do governo sabia exatamente onde é que ele ficava. Portanto, não tem lógica, não dá para aceitar que ele não for atraído por gente de altíssima confiança do próprio governo e das forças de segurança. Tá? Outro detalhe é interessante, né? A vice-presidente que assumiu agora foi legitimada no poder pela Suprema Corte da Venezuela, a Delcy Rodrigues. Ela, apesar dos... a gente viu na mídia, inclusive grandes nomes também do jornalismo brasileiro, que ela é a nata do chavismo. Ela é a nata do chavismo. Mas como é que ela é a nata do chavismo e aceita mandar uma carta para o presidente dos Estados Unidos, assim que ela assumiu o cargo por delegação da Suprema Corte venezuelana, diga-se de passagem chavista, né? Grandes jornalistas dizem que a Delcy Rodrigues, ela não é Nutella, ela verdadeiramente é uma chavista de raiz. Mas como é que ela se submeteu a tal ponto de subserviência aos Estados Unidos, de ter enviado de pronto, no caso, uma carta para o presidente dos Estados Unidos, em uma postura claramente de subserviência, né? Com medo, porque eu não consigo vislumbrar a possibilidade dos Estados Unidos, com todo o poderio militar que tem, descer por terra e dominar o povo venezuelano, onde a maioria da população é chavista. Diga-se de passagem, a Suprema Corte é chavista, o Legislativo é chavista, as forças militares, em sua maior parte, fiel ao chavismo. Como é que eles iriam conseguir controlar um governo provisório da venezuelana para dominar o petróleo? Não dá para vislumbrar. Porque para dominar absolutamente, se não for destruindo Caracas, provocando o genocídio da população venezuelana, só tem uma maneira de absolutamente ter um governo conivente com os interesses norte-americanos sobre o petróleo da Venezuela. É exatamente ter um país pacificado, onde existem em torno de 5 milhões de pessoas armadas com fuzis na Venezuela, absolutamente prontas para resistirem contra qualquer tipo de ofensiva terrestre norte-americana. Então não vislumbro a possibilidade, porque a gente tem certeza que com a região montanhosa e a floresta amazônica na Venezuela, eles poderiam ter com certeza ali o segundo Vietnã. E além de que a gente sabe da situação crítica de Donald Trump, que apenas 30% dos norte-americanos, segundo pesquisas, apoiam essa ofensiva contra o governo da Venezuela e sequestro do presidente Maduro, apenas 30% significa dizer que o presidente tem muito mais de 60% de rejeição, inclusive enfrentando uma fortíssima e consistente acusação de prática de abuso sexual contra menores de idade, juntamente com o Epstein, que exatamente era um cidadão que ficou bilionário, tendo um relacionamento com grandes autoridades norte-americanas, agenciando realmente um verdadeiro turismo sexual na sua ilha, inclusive envolvendo menores de idade. E diga-se, com denúncia inclusive com o presidente Donald Trump, que com certeza, e só cedo ou tarde, ele vai ter que enfrentar essa acusação. Certo? Então ele, numa situação crítica e também querendo destruir os BRICS, ele fez essa empreitada na Venezuela, que com certeza, só sendo muito tolo em não acreditar que tenha tido uma ampla participação em forma de traição de gente muito ligada ao presidente Nicolás Maduro. Portanto, com todo o respeito que eu tenho aos grandes jornalistas desse país, com seus grandes portais jornalísticos, mas não dá para engolir essa situação de que não tenha sido um ato de traição. Muito bem. O que acontece? A mediocridade, a hipocrisia de Donald Trump
em mais uma vez tendo feito de tolo bilhões de seres humanos, inclusive dentro da extrema-direita brasileira, que realmente apoiaram e abraçaram o discurso de Donald Trump, dizendo que o Nicolás Maduro era envolvido em ato de terrorismo, inclusive com financiamento, segundo ele, do próprio Hezbollah. Olha que loucura! Esse cidadão, ele é absolutamente insano, dizendo que a Venezuela tinha apoiado e ajudado a financiar o Hezbollah na América Latina. Isso é uma coisa louca. Além de acusar o presidente Nicolás Maduro de fazer parte do grupo de tráfico, de narcotráfico, narcoterrorista, como inclusive eles chamam no Brasil, Los Soles, e que ele era envolvido em tráfico de droga, exportando droga para os Estados Unidos, diga-se, onde o povo norte-americano é o povo que mais consome drogas no planeta Terra, em muitas cidades vivendo, tendo agora de uma maneira realística, como verdadeiros e gigantescos contingentes, como se fossem zumbis absolutamente dependentes químicos. Portanto, agora, de maneira cínica, absurdamente, inclusive colocando o juiz de 92 anos de idade para julgar Nicolás Maduro, e agora eles resolvem dizer que não, que é falsa acusação de narcotráfico contra Nicolás Maduro e que o grupo Los Soles é meramente uma invenção deles. Quer dizer, eles claramente já negaram que ele seja traficante, claramente já negaram que ele seja terrorista, eles claramente já negaram que não tem nada a ver as acusações que ele, Donald Trump, fez contra Nicolás Maduro, sequestrando o cidadão dentro do próprio país, em absoluta afronta contra o direito internacional, que é o princípio da soberania nacional na Carta da ONU de 1945. Muito bem. E aí, cinicamente, Donald Trump deixou bem claro para os olhos de todas aquelas pessoas que sempre se deixaram levar pelo discurso falseado dos Estados Unidos de defesa da liberdade, da democracia diante do terrorismo, que ele deixou bem claro que o objetivo básico dos Estados Unidos são os 313 bilhões de barris de petróleo, tendo a Venezuela as maiores reservas petrolíferas do mundo. Porque o petróleo da Venezuela é de baixa qualidade. É de baixa qualidade, mas a lucratividade é gigantesca. E é impressionante, pessoal, a gente assistiu Fantástico, é impressionante a gente assistir o Jornal Nacional, onde a pauta jornalística, realmente, eles são assim de uma malícia, de uma perversidade, de uma nojeira jornalística sem precedente, quando eles não citam em nenhuma hipótese sequestro do presidente. E procuram sempre respaldar a crise econômica na Venezuela, a falta de liberdade política venezuelana. Ora, vocês já perceberam que o Donald Trump não está minimamente preocupado com a democracia na Venezuela. Tanto prova que ele já aceitou claramente, segundo os jornais norte-americanos, o próprio poder da Delcy Rodrigues, vice-presidente, que é chavista, de Nicolás Maduro. Então, Donald Trump deixou bem claro, já que ele não está preocupado com a eleição democrática na Venezuela, e que ele quer ter, sim, relação, acima de tudo, com o interesse econômico com o atual governo da Venezuela, cujas estruturas são tipicamente chavistas, portanto, a esquerda. Não devemos esquecer, inclusive, que ele descartou a pessoa que recebeu, por influência dele, evidentemente, o Prêmio Nobel da Paz, absurdamente a golpista da Maria Corina, que fugiu e o tempo todo arquitetou esse golpe na Venezuela, a prisão, o sequestro de Nicolás Maduro, ela achando que iria assumir o poder na Venezuela. E aí ela já foi descartada. Da mesma maneira que os Estados Unidos sempre fizeram no mundo, treinando colaboradores, inclusive grupos terroristas como a Al-Qaeda, os talibãs, a Jihad Islâmica, o Estado Islâmico, enfim, treinando todos eles com interesses econômicos, mas não preocupado com democracia, com liberdade, muito menos com cristianismo, mas por interesse econômico, que foram todos descartados
a posteriori pelos Estados Unidos, por Israel, pela Europa Ocidental. Maria Corina foi descartada, foi defenestrada, chamada por Donald Trump de incompetente para gerenciar por não ter o bem-querer da população da Venezuela. E não só ela, mas o próprio Edmundo Gonzalez. Olha só, o Donald Trump agora, por último, ele disse que a Venezuela terá que mandar para os Estados Unidos 50 milhões de barris de petróleo, de uma reserva de 313 bilhões de barris de petróleo. Então esse Raimundo Gonçalves, que disputou a presidência da Venezuela, pelas mãos de Maria Corina, diz que é contra o acordo, essa aliança que tem agora com os Estados Unidos. Mas como? Se ele, Maria Corina, queria assumir o poder da Venezuela, prometendo, inclusive, a privatização com o capital norte-americano da PDVSA, que é a empresa norte-americana, a empresa estatal venezuelana que explora o petróleo. Pessoal, outro detalhe que eu acabei me veredando pelo entusiasmo, evidentemente, porque é indignante, é nojento ver a postura dos Estados Unidos com apoio da Rede Globo de televisão no Brasil, de o tempo todo declarar pela crise econômica da Venezuela. Por que essa crise econômica da Venezuela? Desde 2003, quando fracassou o golpe contra Hugo Chávez, que Hugo Chávez procurou usar a PDVSA, a empresa estatal que explora o petróleo da Venezuela, tipicamente cujos lucros voltados para políticas públicas de amplitude social total na Venezuela, que os Estados Unidos, assim como contra Cuba, assim como contra o Irã, assim como contra a Rússia, assim como todos os países que resolveram se contrapor aos interesses econômicos americanos, também passou a sofrer pesadas sanções econômicas dos Estados Unidos. Por que o sistema Globo não deixa de ter o cinismo, a cara de pau dos seus profissionais e fale a verdade realmente que a crise econômica da Venezuela é produto de sanções pesadas dos Estados Unidos desde a época de Hugo Chávez, quando ele, menos de 48 horas, um golpe contra o golpe, onde o golpe contra Hugo Chávez fracassou em menos de 48 horas. Por que a Globo não diz isso? Porque a Globo recebe muita grana dos Estados Unidos. A Globo recebe muita grana dos judeus de Israel. A Globo recebe muita grana da sociedade israelita de São Paulo. Por isso que eles não falam a verdade. Em ter que dizer realmente que o Nicolás Maduro foi sequestrado e que a crise, sendo sincero o jornalismo, tem que ser sincero, tem que deixar de ser cínico esse jornalismo e confessar realmente que a crise econômica da Venezuela é produto de pressão, de bloqueio, de embargo econômico por parte dos Estados Unidos, prejudicando, atentando contra a economia de qualquer país que por acaso faça comércio com a Venezuela. Mas muito bem, então esse Edmundo Gonzalez não tem também moral, porque é tão golpista como Maria Corina, porque pensou que iria contribuir com esse golpe na Venezuela, o sequestro de Nicolás Maduro, para ter que assumir o poder, entregando, portanto, o petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Muito bem. Outro detalhe é o seguinte, o Gustavo Petro. Gente, pensemos. Eu vi um grande jurista no Brasil, um dos homens mais inteligentes que esse país tem, que inclusive é um magistrado aposentado e que faz parte também ele é contratado pelo canal do UOL, dizendo, mais uma vez, criticando a Venezuela porque não respeita os Estados Unidos, porque não respeita o direito internacional. O grande mestre Maierovitch, magistrado aposentado, um homem muito inteligente, esse canal de extrema experiência, de gente muito competente, mas ele esqueceu de uma coisa, faz parte da política imperialista dentro do capitalismo. Olha como, por exemplo, quem deu a ideia de criar a Liga das Nações pós-Primeira Guerra Mundial? Estados Unidos. Na hora de criar, os norte-americanos não entraram. O princípio da segurança coletiva da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, logo se mostrou um fracasso. Porque a Alemanha não entrou, não aceitou, quando se tornou nazista, porque dizia que cada nação teria que garantir sua própria segurança, tal como a Itália fascista. Os Estados Unidos também não.
Os Estados Unidos também não, porque não queria gastar na possibilidade de uma intervenção militar em qualquer lugar do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. A Rússia também não. Por quê? Porque se tornaram um país socialista, enquanto que a Liga das Nações foi formada tipicamente país capitalista, exemplo da França e da Inglaterra. Então, logo a Liga das Nações ou Sociedade das Nações se tornaram um fracasso. Por quê? Pelo desprezo das principais potências. Diga-se, principalmente Estados Unidos, no caso a Rússia, no caso a Alemanha, no caso a Itália, no caso o Japão. Então foi um fruto que apodreceu antes de amadurecer. De tal maneira que aquele princípio da política de apaziguamento dos Estados Unidos, da França e Inglaterra, que deixou a Alemanha de Hitler crescer e se armar, mesmo com a proibição do Tratado de Versalhes, com a expectativa de que a Alemanha nazista, o nazismo que nasceu para combater o socialismo, iria entrar em choque contra a Rússia. E nesse choque, tanto a Alemanha nazista como o socialismo soviético iriam se enfraquecer, e as grandes potências capitalistas, com medo, porque não tinham coragem de invadir a União Soviética, entrariam para destruir os dois ao mesmo tempo, comunismo e nazismo, comunismo soviético e nazismo Alemanha, já dos dois enfraquecidos de um confronto. E aí Hitler demonstrou que a questão não era somente o comunismo, não era somente o socialismo a partir da União Soviética, mas o objetivo dele era maior, era o mundo. Daí ele invadiu, por exemplo, Alsácia-Lorena, em território francês, territórios roubados dos alemães na Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes. Ele tinha razão. Mas aí, quando ele invadiu Alsácia e Lorena, a França protestou, a Inglaterra, epa, não pode, não, só isso, porque vocês me roubaram na Primeira Guerra. Virou para o outro lado, aí invadiu a Áustria, Anschluss. Aí disse, não, mas é porque sabes como é, né? A Áustria é germânica, nós somos germânicos, somos irmãos. É o sentimento pan-germânico, como existe por parte da Rússia e da Sérvia, o sentimento pan-eslavo. Aí ele disse que não, que seria apenas a questão da Áustria. Ele vira as baterias para a ex-Tchecoslováquia, região de Sudetos roubada deles também. E aí fez aquele acordo de Munique, invadiu Sudetos, Eslováquia, Morávia e Boêmia. E aí depois ele vai em direção que a Polônia, a questão de Denzel Gdansk, o corredor polonês, região subtraída também da Alemanha, população tipicamente alemã, portanto germânica, aí faz o acordo de não agressão com a União Soviética. E aí vai explodir essa invasão em 1º de setembro de 1939, e aí explode a Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, aquele negócio de calma, peraí, segura, apaziguamento por parte da Liga das Nações, França, Inglaterra, Estados Unidos, na expectativa de que o nazismo iria atacar a União Soviética, acabou sendo fracasso. E depois Hitler, inteligentemente, não queria cometer o erro da Primeira Guerra Mundial, de lutar em duas frentes ao mesmo tempo, leste, oeste, oriente e ocidente. Ele primeiro procurou dominar países, tipicamente no leste europeu, para depois ter que partir para cima, definitivamente, da França e da Inglaterra. E não seria hoje Trump? Trump ameaçou invadir a Colômbia. O Gustavo Petro, que foi do M19, grupo de guerrilha que lutou contra a ditadura no seu país, ameaçou o México, dizendo que Petro produz cocaína para introduzir nos Estados Unidos. Outro mentira. Gustavo Petro é um homem de luta, de combate por democracia. E também ameaçou o quê? O México, dizendo que o México é dominado por facções, pela droga, gerando a expectativa também de agredir militarmente o México. Aí também fica ameaçando o Brasil. Na verdade, o que quer os Estados Unidos? É o que eles têm dito. Que o hemisfério ocidental, diga-se, o continente americano é deles. É o chamado corolário Trump. É uma clara alusão ao corolário Roosevelt de 1903-1904, que é a política do Big Stick Police, a política do grande porrete imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, logo após a doutrina Monroe, dizendo que, olha, o grande porrete, América Latina, ou tu aceitas o meu domínio, nós iremos te largar a porrada, o porrete, invasão militar. Então, o corolário Trump
exatamente, ele deixa muito claro essa questão de ter o hemisfério ocidental, diga-se América Latina, com uma expectativa de ser absolutamente o velho quintal que foi deles na época da Guerra Fria, que Cuba afrontou em 1959, que aliás ele também já prometeu agredir Cuba, derrubar o governo cubano. Então só que na América ele prometeu já a invadir, atacar, agredir Cuba, o México, certo? A Colômbia, afrontando o Brasil, querendo humilhar o Brasil o tempo todo. Inclusive, diga-se de passagem, hoje ele teria se reunido com Gustavo Petro. Diz que quer reunir com Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro disse que voltaria a pegar em armas de novo. E quer que o Gustavo Petro vá até a Casa Branca conversar com ele. Eu, no lugar dele, eu jamais iria lá. Porque eu não duvido muito que ele chegue lá e diga que o rapaz está preso, portanto, o segundo sequestro na América Latina. Não dá para confiar. O Donald Trump é um cidadão tão doente, ele é tão inconsequente, ele é tão criminoso, ele é tão irresponsável, que ele disse, por exemplo, olha que postura de um presidente da República, meu Deus do céu. E um detalhe, com a anuência, com o silenciar do Congresso norte-americano. Eu acho interessante quando alguém critica o sistema jurídico brasileiro e aplaude, elogia o sistema jurídico norte-americano, onde lá é tipicamente o common law, ou seja, lá praticamente quase não tem lei escrita. Então é de acordo com a cabeça dos magistrados, de acordo com a cabeça dos juízes, ao ponto, por exemplo, dele jamais poder ter agredido, feito essa agressão à Venezuela sem apoio do Congresso, sem autorização do Congresso. Ah, não, mas é lei de terrorismo. Que terrorismo que Maduro fez? Que prática terrorista Maduro praticou? Não tem prática de terrorismo, não tem prática de tráfico de Maduro. E o Congresso apático, ignorantemente apático, absurdo. O cara tem uma postura hitlerista, tem uma postura fascista, tem uma postura imperialista que arrisca colocar o mundo na Terceira Guerra Mundial. Ele vai dar um golpe, como ele já tentou dar um golpe, sim, com a invasão do Capitólio do Congresso norte-americano. Esse rapaz não vai abrir mão do poder facilmente. E esses congressistas, deputados e senadores irão se arrepender amargamente, não providenciar junto com a Suprema Corte norte-americana, que é tipicamente conservadora, apoiada pelo Partido Republicano. Eles vão se arrepender amargamente desse rapaz. Ridiculamente ele disse, eu nunca vi um povo tão feio como o povo da Venezuela. Eu não estou nem aí para o povo da Venezuela. Ele declarou isso agora. Quer dizer, uma pessoa absolutamente doentia. É incrível, é impressionante como tem gente no Brasil, da extrema-direita, que elogia Donald Trump. Esse pessoal precisa estudar história, precisa estudar nazifascismo, o entre guerras, como foi que Hitler, Mussolini, Salazar, Franco avançaram em países cujas populações são extremamente esclarecidas e o pior, com o apoio da Igreja Católica. Com falso discurso de defesa do cristianismo, da cristandade, da liberdade, da democracia. E deu no que deu. Deu no que deu. E é impressionante que não há uma incisiva reação da Rússia e da China. A reunião da ONU, a ONU disse que era ilegítima atuação dos Estados Unidos na Venezuela em capturar o seu presidente, Nicolás Maduro. E o que o governo norte-americano disse que a ONU é? Corrupta, inútil, incapaz. Quer dizer, a única que tem legitimidade enquanto princípio da segurança coletiva, que é a ONU, foi chamada de inútil, corrupta, incapaz. A mesma coisa da demonstração de fragilidade da Liga das Nações entre as duas grandes guerras mundiais. A mesma coisa que levou à Segunda Grande Guerra Mundial. Absurdamente, eles não respeitam. Eu lembro bem como o presidente Bush Filho, George Walker Bush, o Bush Filho, ele disse que ele tinha vontade de derrubar os últimos andares
do prédio da ONU nos Estados Unidos, que eram os países pobres africanos, porque não tinham nenhuma utilidade. Mesmo partido de Donald Trump. Resumindo, é difícil. E agora também reunião da OEA. É uma brincadeira, né? Essa OEA nunca teve uma efetiva decisão contrária aos Estados Unidos, que tivesse uma contraposição em relação àquilo que os Estados Unidos sempre decidiram. A OEA nos Estados Unidos, em território norte-americano, a ONU em território norte-americano. Nunca. A China investiu 20 bilhões de dólares em portos da Venezuela para escoar royalties, em infraestrutura. O ataque norte-americano destruiu portos na Venezuela. O que a China faz? Nada. Nada. Por que Xi Jinping não impede que os navios ou aviões que saem de Taiwan entreguem chips para os Estados Unidos ou microprocessadores? Estrangularia a economia norte-americana. Vocês me deram prejuízo de 20 bilhões de dólares, então peraí, eu vou fazer aqui também. Também partindo para cima, não como uma forma de querer já reanexar Taiwan, mas como reação. Quer dizer, o navio russo, por um tempo, que foi apreendido hoje pela Marinha dos Estados Unidos, os que tinham proteção de submarino russo, cadê o submarino? Que os Estados Unidos pegaram hoje o navio norte-americano e a Rússia não reagiu. Por que a Rússia não apreende navio norte-americano na região do Ártico? Lá na região da Rússia. Basta apreender navios norte-americanos e esperar a reação deles. Não, então devolve meu navio. E não impeça que nós façamos assim como a China, comece com a Venezuela. Porque depois eles vão fazer isso com o Brasil. O governo Donald Trump já disse que o governo da Venezuela tem que acabar com essa história de mandar petróleo para o Irã, para a China e para a Rússia. Vejam, 3 países dos BRICS. O objetivo também de Trump não é liberdade, não é democracia na Venezuela, é o petróleo, único e exclusivamente voltar para a América Latina como velho quintal. Reitero, e eles disseram, deixaram bem claro, esse hemisfério aqui, ocidental, a América é deles. Corolário Trump, Big Stick, versão 2026, do velho Theodore Roosevelt, de 1904. É que eles apreendem o navio russo. E a Rússia não vai fazer nada? A Rússia tem armas nucleares. E a China? 20 bilhões de dólares jogados fora na Venezuela? Depois vai ser o Brasil, cujo maior parceiro econômico da China é o Brasil? E quando é que Lula vai ter coragem de colocar em prática aquilo que o seu ministro das Minas e Energia já disse, que é tocar programa de desenvolvimento nuclear no Brasil? Eu fui bombardeado por blogueiros no Maranhão durante 3 dias e mais de 3.000 comentários negativos, porque eu preguei que o Brasil teria que sim pedir ajuda com urgência da China e da Rússia no sentido de desenvolver seu programa nuclear. Nós tínhamos, aliás, um poço de teste na Serra do Cachimbo, que na década de 80 o ex-presidente Sarney mandou explodir. O que significa arma nuclear? Poder de barganha geopolítica. Jamais eles vão partir para tentar sequestrar Vladimir Putin. Jamais eles vão partir para querer sequestrar Kim Jong-un da Coreia do Norte e Xi Jinping da China. Quem tem arma nuclear é mais difícil de sofrer uma agressão militar por conta das suas reservas minerais. A nossa vulnerabilidade, enquanto o Brasil não tiver armamento nuclear, abandonando, portanto, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, aliás, diga-se de passagem, um cidadão, colega meu de profissão, que eu sou policial civil aposentado, ele disse que não, porque a Constituição do Brasil só permite energia nuclear para os meios pacíficos. Meu querido, tratado é uma coisa que ninguém obriga. Você não é obrigado a cumprir um tratado. Você pode sair do tratado.
Olha o que criou o Tribunal Penal Internacional. Quem deu a ideia? Estados Unidos. Pergunta se eles entraram. Não estão lá, não. A Rússia também não. Nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nem a China estão no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Por que o Brasil é obrigado a ficar no TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares? O Brasil pode dizer, não, já saí. Mas quando? Quando tiver os primeiros protótipos. E um detalhe, as armas nucleares hoje não precisam nem ser testadas. Era pedir ajuda para a China e para a Rússia e desenvolvermos arma nuclear, sim. O Brasil tem que ter arma nuclear diante das nossas grandes províncias minerais do planeta Terra. Por exemplo, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de urânio do mundo. O Brasil tem entre as 5 maiores reservas de urânio do mundo para tranquilamente produzir energia nuclear para a bomba atômica. O Brasil tem uma ultracentrífuga com capacidade suficiente de enriquecer urânio até a qualidade de produzir arma nuclear. O Brasil tem técnicos fenomenais capazes de fazermos, sim, a arma nuclear e pedir ajuda para a Rússia e para a China. A Rússia colocou armas nucleares, inclusive mísseis Oreshnik, lá em Belarus, que é infinitamente menor do que Portugal, Belarus. Ninguém nem ouve falar quase, mas por que ninguém agride Belarus? Pequenininho, aliado da Rússia. Porque tem arma nuclear. Inclusive 16 mísseis Oreshnik, cada um com capacidade de 6 ogivas nucleares, capazes de atingir até 5.000 quilômetros de distância, capaz de atingir qualquer país europeu, capaz, cada ogiva daquela, destruir absolutamente capital de qualquer país europeu. E o Brasil, nesse discurso, inclusive Lula, de Brasil, paz e amor, não. O Enéas, um homem de extrema direita nesse país, eu sou homem de esquerda assumidamente, Enéas já defendia isso, era muito criticado. O país que tem arma nuclear tem capacidade de dissuadir e persuadir qualquer tipo de agressão. Se a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo, inclusive com míssil Satan II, se a Rússia tem míssil, por exemplo, como o Poseidon, com 22 metros de comprimento, com capacidade de atingir a 10.000 quilômetros de distância, com ultrassom, com infravermelho, podendo ser explodido em qualquer área de litoral no planeta Terra, causando uma onda radioativa de até 500 metros de altura, a Rússia, que é uma grande parceira comercial do Brasil, diga-se BRICS e a China, com certeza, se o Lula procurasse, eles não iriam recuar de ajudar o Brasil a desenvolver essa tecnologia. Valor? Menos de 10 bilhões. Arrecadação, por exemplo, do nosso estado, do Maranhão, em 2024, 15 bilhões foi a arrecadação nossa. Portanto, muito menos do que o Maranhão arrecadou de impostos em 2024, o Brasil já começaria a ter armas nucleares. Temos Carajás, temos o pré-sal, temos a margem equatorial. Com certeza, é só esperar que os Estados Unidos irão partir para cima. E não é fuzil que vence uma guerra contra um país como os Estados Unidos. Não é fuzil, não é canhão de 50 milímetros, não é FAL, não é o 5,56, não é o 7,62, não é pistola 9 milímetros. O que consegue impor medo se chama arma nuclear. É o que dá capacidade de barganha geopolítica. Não é loucura, mas é realismo. Que a gente sabe que um dia isso vai levar a uma hecatombe, consequentemente o fim da humanidade. Mas ainda a expectativa mínima de nós dissuadirmos contra qualquer agressão norte-americana, e a gente sabe que os Estados Unidos hoje têm um louco desvairado abraçando uma postura tipicamente que já foi abraçada por Adolf Hitler, que levou o mundo à Segunda Grande Guerra Mundial. Essa apreensão do navio russo realmente coloca o mundo numa situação mais delicada do que nunca, parecendo muito com a crise dos mísseis em Cuba. Assistam os 13 dias que abalaram o mundo. Assistam os 13 dias que abalaram o mundo. Tá ok? Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só. É muito preocupante, mas a gente tem que dizer o quê? Que a China e a Rússia têm que dar um basta para Donald Trump
porque senão realmente Groenlândia, o cara é tão louco, meu Deus do céu. Agora a Groenlândia é da Dinamarca, a Dinamarca é da OTAN. Ele diz que se não aceitarem vender a Groenlândia para eles, que tem muitas riquezas minerais, e é um contraponto contra a Rússia na região do Ártico. Detalhe, a Rússia não navega em águas da Dinamarca, a Rússia não navega em águas da Groenlândia, a Rússia navega na região das águas russas naquela região. Então ele já disse que se não a Dinamarca não vender a Groenlândia, ele vai agredir, vai invadir a Groenlândia. Já ameaçou o México, ameaçou a Colômbia, ameaçou a Bolívia, ameaçou Cuba, arroga contra o Brasil, já agrediu a Venezuela, enfim, o Irã, com certeza o Irã vai sofrer uma outra agressão militar, enfim. Enquanto isso, Israel todos os dias bombardeia o sul do Líbano. Hoje mesmo, ontem e hoje, forças israelenses abriram fogo em uma universidade na Cisjordânia contra estudantes universitários. Todo dia, Israel, com armas norte-americanas, provocando genocídio em Gaza, na Cisjordânia, no sul do Líbano, no sul da Síria, na Palestina, enfim. E ninguém faz nada. Tá? Então, assistam os 13 dias que abalaram o mundo. E essa crise de hoje com a Rússia parece muito com o ápice da crise que por pouco não gerou a destruição da humanidade. Diga-se, Estados Unidos e União Soviética em 62 já tinham armas para destruir a Terra pelo menos 17 vezes. Logo no início do filme eles falam isso. Tá? Professor Samarques, advogado, historiador há 4 décadas. Desculpa o destempero, mas realmente o mundo está numa situação que é real a possibilidade de levar a uma terceira grande guerra mundial, porque o cidadão que governa os Estados Unidos hoje, ele não tem o mínimo de senso de limites. Ele é um homem absolutamente enlouquecido. Professor Samarques, grande abraço, pessoal.